Hora de conversar com Mônica Bergamo. A CPI da pandemia ouve hoje médicos que defendem o tratamento precoce, aquele tratamento que não funciona contra a Covid. Eu não sei porque que a CPI tem que ficar ouvindo esse tipo de discurso. Já está mais que dado, né, que o presidente se aconselhava com gente fora dos gabinetes, o gabinete paralelo, que ouviu a voz de pessoas que defendem tratamentos que não são comprovados. Sei lá porque que a gente tem que ficar batendo nessa mesma tecla, mas é o que temos para hoje. Expectativa para esses depoimentos, Mônica? Bom dia. Oi, Megali, bom dia a todos. Bom, em primeiro lugar, alertar que como é o nosso slogan aqui, 20 minutos tudo pode mudar. Ontem tinha o depoimento do auditor do TCU marcado, eles desmarcaram às 10 da manhã, mas para agora estão mantidos os depoimentos de dois médicos, né? Ricardo Ariel Zimmermann e Francisco Eduardo Cardoso Alves, na CPI da Covid, eles que defendem o tratamento precoce, né? Agora, o que é esperado para hoje, Megali? Os senadores que são majoritários na CPI, que são os senadores de oposição ao governo e os independentes, eles devem tentar esvaziar o depoimento desses médicos. Como é que isso poderia ser feito? Simplesmente não fazendo perguntas, né? Não fazendo perguntas, você não dá ibope para esses médicos deitarem falação, vamos dizer assim, sobre remédios que não têm eficácia comprovada contra a Covid, sobre kits que até agora nunca se provou que salvaram ninguém, para que não possam fazer propaganda desse tipo de tratamento. Você disse aí, né, Megali, por que a CPI vai ouvir? A CPI vai ouvir esses médicos porque eles foram convidados por senadores da CPI, lembrando que o governo tem uma bancada na CPI. E este discurso desses médicos, não desses dois médicos especificamente, mas de alguns profissionais da saúde que se alinharam com esse tipo de ideia de, não existe tratamento, né, existe remédio que pode ajudar, e etc., que era um tipo de discurso e era o respaldo que o presidente da República precisava para falar para as pessoas irem para as ruas, voltarem ao trabalho. Esses senadores fizeram o convite para esses médicos. Então, eles vão lá, vão falar sobre o que eles entendem que é o ponto de vista deles, da medicina, mas provavelmente, né, o que estava sendo aí mais ou menos pensado era que eles falassem apenas com a bancada governista, quer dizer, que a bancada de oposição fizesse pouquíssimas perguntas, meio que deixasse passar batido para não dar ibope. O que tem dado ibope na CPI? Megali, a gente sabe muito bem, quer dizer, é aquele momento do questionamento do Renan Calheiros, que são questionamentos muitas vezes duros e, enfim, que esquentam a CPI, né? Os senadores de oposição participando, embates entre os próprios senadores. A ideia hoje é tentar esfriar um pouco o tema, né, com poucas perguntas, pouco confronto, justamente para não dar esse palco grande, que é o palco de uma CPI. Inclusive, foi marcada para as 10h30, mais ou menos no horário que está previsto os depoimentos, estão previstos os depoimentos, foi marcada uma entrevista coletiva de alguns senadores com a imprensa para apresentar documentos, nomes de pessoas que estão sendo incluídas como investigadas, novas quebras de sigilo, fazer um balanço, isso às 10h30 da manhã, mais ou menos bem na hora do depoimento. Então, há essa tentativa de não valorizar o depoimento desses profissionais para que não sejam valorizados e não sejam divulgados como válidos tratamentos que nenhum estudo clínico que segue critérios científicos rígidos endossou. Um tratamento que nunca foi endossado por, de fato, estudos sérios, Megali. A CPI não pode virar entretenimento, né, Mônica? Eu estava ouvindo o Guto Graça ontem, com a Carla e com o Barão, dizendo que nas redes o assunto CPI esfriou e voltou a esquentar nessa semana com o depoimento de Wilson Witzel. Mas o que ele disse lá de nada que a gente não soubesse. Mas esquentou por causa da treta dele com o Flávio Bolsonaro. Eu sei que é irresistível quando tá acontecendo uma treta na TV, a gente continua assistindo, tanto é que aqueles programas lá fazem o maior sucesso, né?
eu me prostituía para comer cheeseburger. A gente não consegue parar de assistir, mas uma CPI não serve ao propósito de gerar entretenimento. Uma CPI é para investigar crimes, Mônica. Diga. Eu acho que a gente pode aqui, data veira, como dizem os senadores, uma pequena divergência entre nós. Vamos criar uma treta aqui para Opa, já estava na hora. Não é uma divergência, mas uma pequena observação. Eu depois fui rever a abertura do depoimento do Wilson Witzel. Tem um problema de credibilidade do ex-governador do Rio de Janeiro, que é um ex-governador que foi cassado, um ex-governador que tinha aquelas atitudes que muitas condenavam, de falar que ia matar as pessoas com tiro na cabecinha, que a polícia... Muito controverso o governador. Mas eu não acho que foi um depoimento totalmente inútil. Vamos esperar para ver as consequências desse depoimento, porque ele colocou ali e entregou para a CPI, por exemplo, uma lista de nomes de organizações sociais que cuidam da área de saúde, que, segundo ele, pagavam propinas justamente para pessoas ligadas a esse discurso negacionista, né? Pessoas que ficavam, enquanto os governadores estavam tentando promover o isolamento social, ficavam promovendo carreatas contra os governadores, desgastando os governadores, dificultando a vida dos governadores para tomar aquelas medidas de isolamento. Então, claro que 90% do depoimento dele foi um discurso político, ele aproveitou o palco ali para fazer a sua própria defesa, mas vamos esperar, porque pelo que eu também conversei com alguns senadores, talvez não tenha sido tão inútil quanto a gente possa estar imaginando, Megali. Então era só essa pequena observação aqui, não chega a ser uma divergência, Mônica, mas é só uma observação. Não chega, porque o meu argumento permanece. O que eu estou dizendo é o que gerou engajamento nas redes sociais, o que levantou a sobrancelha das pessoas foi a briga do Witzel com o Flávio. Então a CPI está começando a virar um circo, né? Realmente algo que está entretendo a população, mas que às vezes acaba se perdendo nos depoimentos e na própria escolha dos depoentes.